Antes da história da humanidade, antes das guerras, antes dos reinos e das civilizações, existia apenas o infinito silêncio do universo. Não havia impérios, não havia estrelas queimando no céu, não havia sequer a própria Terra. A criação ainda dormia no vazio. O cosmos era apenas um oceano de escuridão absoluta, um espaço infinito onde nada se movia e nada respirava. Mas mesmo nesse silêncio eterno, uma presença já existia. Uma presença muito além da compreensão do tempo. O Criador. Aquele que existe antes de todas as coisas. E foi nesse momento, no profundo silêncio da eternidade, que a criação começou. Uma luz surgiu no vazio. Uma energia poderosa atravessou o cosmos, como uma explosão silenciosa de poder divino. O universo começou a despertar. Galáxias começaram a se formar. Nuvens cósmicas brilhavam com energia celestial. Estrelas nasciam como brasas vivas dentro da escuridão. O universo havia sido chamado à existência. E acima de toda essa criação, além das estrelas e além do próprio tempo, surgiu o reino celestial, o firmamento dos céus, um lugar onde a própria realidade parecia feita de luz. Nuvens douradas se estendiam até o infinito. Rios de energia divina atravessavam o paraíso celestial. Cidades de pura luz brilhavam como diamantes no horizonte eterno. Era um reino perfeito. Um reino onde não existia dor, não existia guerra, não existia corrupção. No centro desse reino, erguia-se algo que dominava toda a criação. O trono do Criador. Gigantesco, majestoso, um trono feito de poder absoluto. Uma luz tão intensa emanava daquele lugar, que nenhuma sombra podia existir diante dele. E ao redor desse trono, algo extraordinário aconteceu. Da própria luz divina, nasceram os primeiros seres celestiais, os anjos, seres de pura energia espiritual, criaturas de luz e majestade. Suas asas se estendiam como tempestades de brilho pelo céu celestial. Seus olhos refletiam a própria energia da criação. Milhões deles surgiram. Depois, milhões mais. Legiões incontáveis de anjos agora habitavam o firmamento celestial. Eles voavam através das nuvens douradas, guardavam a ordem do universo. E, acima de tudo, adoravam o Criador. O céu era perfeito. Um reino de harmonia absoluta. Um lugar onde cada ser tinha um propósito. Onde cada movimento fazia parte de uma ordem divina. Mas entre todos aqueles anjos, havia um que se destacava. Um anjo cuja beleza superava qualquer outro ser criado. Seu nome era Lúcifer, o portador da luz. Lúcifer não era apenas mais um anjo entre milhões. Sua presença iluminava o próprio céu. Suas asas eram maiores do que as de muitos outros anjos. Sua armadura celestial brilhava com energia dourada. Quando ele atravessava o firmamento, parecia que o próprio céu se movia ao seu redor. Lúcifer era poderoso, mas o que realmente o tornava único era sua posição no céu. Ele era o líder dos coros celestiais. Quando os anjos se reuniam para adorar o Criador, era Lúcifer quem guiava suas vozes. Milhões de anjos cantavam juntos. Suas vozes ecoavam pelo firmamento. Harps celestiais vibravam com energia divina. Trombetas de luz atravessavam as nuvens douradas. E no centro de tudo estava Lúcifer, conduzindo aquela sinfonia de adoração. Era um espetáculo de luz, poder e harmonia. O céu inteiro vibrava com música celestial. Era impossível olhar para aquela cena e não sentir que tudo estava em perfeita ordem. Mas mesmo em um lugar perfeito, escolhas ainda existem. E um dia, algo começou a mudar. Enquanto Lúcifer observava o trono do Criador, um pensamento surgiu em sua mente. Um pensamento pequeno, quase invisível, mas pensamentos podem crescer. Ele começou a observar a glória ao redor do trono. A luz, o poder, a majestade, tudo aquilo pertencia apenas a Deus. E pela primeira vez, Lúcifer começou a olhar para si mesmo. Ele era belo,
Ele era poderoso. Ele era respeitado por todos os anjos. E uma pergunta silenciosa nasceu em seu coração. Por que toda aquela glória não poderia pertencer a ele também? O pensamento parecia insignificante, mas ele voltou. E voltou novamente. Como uma semente, o orgulho começou a crescer dentro dele. Lúcifer começou a se enxergar de forma diferente. Ele não se via mais apenas como um servo. Ele começou a se ver como algo maior, mais digno, mais poderoso. E lentamente, algo começou a mudar em seu coração. A luz que antes brilhava pura, começou a se tornar instável, e ninguém ainda percebia. Mas o céu estava prestes a enfrentar sua primeira crise. O orgulho é uma força silenciosa. Ele não aparece como uma tempestade. Ele cresce devagar, como uma sombra se espalhando. E foi exatamente assim que começou. Lúcifer começou a falar com outros anjos. No início, eram apenas conversas, reflexões, perguntas. Ele falava sobre poder, sobre grandeza, sobre o futuro do céu. Alguns anjos apenas escutavam. Outros começaram a pensar nas mesmas ideias. E aos poucos, uma divisão começou a surgir. Lúcifer falava sobre liberdade. Falava sobre um novo reino. Um reino onde os anjos não precisariam viver apenas sob o comando do Criador. Essas palavras eram perigosas, mas também eram sedutoras. E muitos começaram a ouvir. A influência de Lúcifer crescia. Cada vez mais anjos passavam a enxergá-lo não apenas como líder, mas como um possível governante. A semente da rebelião estava plantada. E então, algo começou a acontecer. Os anjos que se aproximavam de Lúcifer começaram a mudar. Sua luz começou a enfraquecer. A pureza de suas asas começou a escurecer. Seus olhos brilhavam de forma diferente. Algo dentro deles estava sendo corrompido. Mas naquele momento, já era tarde. O orgulho havia se espalhado. E quando finalmente chegou o dia, o céu inteiro sentiu. Lúcifer reuniu aqueles que estavam ao seu lado. Milhões de anjos agora estavam com ele. 1/3 do exército celestial havia escolhido segui-lo. O firmamento começou a mudar. Tempestades começaram a surgir nas nuvens celestiais. Relâmpagos de energia atravessavam o céu. Era o prenúncio de algo terrível. A primeira guerra da história estava prestes a começar. Do trono celestial, o Criador observava tudo. Nada estava escondido. Nenhuma intenção, nenhum pensamento. A rebelião havia sido revelada. E naquele momento, o céu inteiro tremeu. Porque se Lúcifer havia reunido um exército, o céu também possuía seus defensores. Entre eles estava Miguel, o grande arcanjo, comandante das legiões celestiais. Sua armadura brilhava como ouro vivo. Suas asas se estendiam como tempestades de luz. E em suas mãos, ele carregava a espada da justiça divina. Quando Miguel levantou seu exército, o céu inteiro respondeu. Milhões de anjos permaneceram fiéis ao Criador. O firmamento agora estava dividido. De um lado, o exército de Lúcifer. Do outro, as legiões celestiais. E então, a guerra começou. Anjos voavam pelo céu em velocidade impossível. Espadas de energia colidiam no ar. Explosões de luz atravessavam as nuvens celestiais. O firmamento inteiro se tornou um campo de batalha. Ondas de choque atravessavam o céu. Relâmpagos de poder divino rasgavam o horizonte. Era uma guerra como nunca havia existido. Anjo contra anjo. Luz contra luz. O céu inteiro estava em chamas de energia celestial. No centro daquela guerra, duas figuras avançavam uma contra a outra. Miguel e Lúcifer. Os dois seres mais poderosos do céu. Quando finalmente se encontraram, o impacto foi devastador. Suas espadas colidiram com uma explosão de energia. Ondas de choque atravessaram as nuvens. Os dois lutavam em velocidade impossível, voando através do firmamento. Golpe após golpe, luz contra luz, poder contra poder. A batalha parecia capaz de destruir o próprio céu. Mas algo era diferente. A força de Miguel vinha da justiça. A força de Lúcifer vinha do orgulho. E o orgulho
nunca vence para sempre. No momento final, Miguel reuniu toda a energia do céu. Sua espada brilhou com uma luz impossível, e com um golpe devastador, Lúcifer foi derrotado. O impacto atravessou todo o firmamento. O exército rebelde começou a cair. Lúcifer e todos os anjos que o seguiram foram lançados para fora do céu. Eles caíram através das nuvens celestiais, atravessaram as estrelas e desapareceram nas profundezas da criação. O céu voltou a ficar em silêncio. A guerra havia terminado, mas aquele dia jamais seria esquecido, porque naquele momento, o primeiro anjo havia caído, e seu nome era Lúcifer.